A importância dos jovens na preservação e continuidade da agricultura familiar. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O termo agricultura familiar foi estabelecido em julho de 2006 por meio da Lei 11.326. Dentre as principais características da agricultura familiar, podemos citar: mão de obra predominantemente familiar, administração da propriedade pelos próprios membros da família, área máxima de cerca de 96 hectares, 70% da renda seja proveniente das atividades agrícolas. A agricultura familiar é responsável, hoje em dia, pela produção dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com um número grande de propriedades agrícolas familiares. A agricultura familiar dos dias de hoje possui muitas diferenças em relação ao que existia décadas atrás, e muitas vezes são essas diferenças que por um lado colaboram e por outro dificultam o desenvolvimento desse setor. Antigamente, poucos eram aqueles que detinham de estudo, fato que levava os jovens a permanecer no campo. As famílias eram numerosas com grande número de filhos. Os filhos prosseguiam com os negócios da família. Dispunham de tecnologias simples e muitas vezes precárias. Não havia o uso excessivo de eletricidade e agrotóxicos como nos dias de hoje. Grande parte das funções eram realizadas manualmente. Hoje, tudo é muito diferente. Atualmente, dentre vários dos problemas enfrentados pela agricultura familiar, há o que se considerar o êxodo rural entre os jovens, que tem se tornado um dos mais preocupantes. Afinal, quem dará continuidade à atividade agrícola? Muitos dos que ainda trabalham na atividade agrícola familiar são pessoas de idade mais avançada e que em alguns anos não trabalharão mais nesse setor. Necessitarão deixar suas funções para outros que prosseguirão o serviço. O problema é que as famílias ficaram menores e com menor número de filhos, e além disso, são poucos aqueles que pretendem permanecer na atividade agrícola. Diversos são os fatores que contribuem para a saída dos jovens do campo. Entre eles estão a urbanização da cultura. Muitos agricultores hoje em dia fazem uso da maioria dos produtos utilizados por aqueles que residem nas cidades. Tudo parece dizer que é na cidade que você vai evoluir, ganhar dinheiro, conquistar tudo o que necessita para ser feliz. No entanto, esquece que no campo você também pode ser feliz e usufruir do que a natureza tem a dispor. Além disso, há a falta de políticas consistentes e de apoio a estes jovens. Apesar de existirem políticas que promovam o auxílio aos jovens que desejam permanecer no campo, nem sempre os jovens sabem da existência dessas políticas, ou não sabem como funcionam e quais são seus benefícios. O município de Coqueiros do Sul é essencialmente agrícola, se destacando nas atividades agropecuárias e cultivo de grãos, com uma população de 2.457 habitantes. Destes, 1.553 moram na área rural e apenas 904 na área urbana. Por isso se verifica que, inclusive no município de Coqueiros do Sul, muitos dos jovens residentes no campo vêm afastando-se desse setor e indo em busca de uma condição financeira mais favorável. Até mesmo aqueles que têm gosto pela atividade sentem a dificuldade de dar continuidade a essa atividade agrícola. Aqueles que se dispõem a trabalhar nessa atividade se dedicam e mostram serviço e determinação, sendo que nem sempre é fácil conciliar o trabalho exaustivo aos estudos. Aí surge a necessidade de trabalhar em conjunto com os conhecimentos e a criatividade dos jovens e os subsídios que são lançados pelos agricultores, tanto pelo Estado quanto pelo município que esses subsídios são lançados. Há necessidade de manter esses agricultores informados, explicar como funcionam esses benefícios, dando apoio e incentivo, garantindo a produtividade e a lucratividade, diminuindo a burocratização e contribuindo para a comercialização dos alimentos entre o mercado consumidor e o próprio município, aliando o conhecimento desses jovens para que eles possam aplicá-lo nas atividades agrícolas familiares em suas propriedades.